Livro de Lucas, capítulo de número 5. Livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Lucas 5, capítulo 5 e versículo 1 em diante. Uma palavra bem conhecida. Deus falou muito forte no meu coração nessa palavra, irmão. Como é gostoso. Estava comentando com a minha esposa, ela não pôde vir, que está na faculdade. Como é gostoso quando a palavra ela ministra primeiro o nosso coração. Fui tão ministrado por essa palavra e tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo ele vai trazer resposta ao teu coração de algumas perguntas que muitas vezes a gente faz a Deus, de situações ou momentos que estamos passando e às vezes não entendemos o porquê, e fica aquele ponto de interrogação, aquela pergunta para Deus: Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão se modificando ao meu redor, estão se movendo, algumas coisas sendo trocadas de lugar, e às vezes a gente não entende. Então, pela palavra de Deus, tudo há uma resposta. A palavra ela tem poder para trazer essa clareza. Então, nessa noite eu quero que você entre comigo dentro dessa história, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer clareza na tua mente, no teu coração, desse processo que você está vivendo, amém? Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, chamado Pedro, e pediu que lhe o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar as redes. Em outras tradições diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantia de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite traga clareza na nossa mente, no nosso coração, que o Teu Espírito, Senhor, coloque as palavras que o Senhor quer que eu fale nessa noite ao coração de cada um, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já preparou a mesa, nós cremos que o Senhor já preparou o alimento dessa noite, que vai nos alimentar, que vai nos dar uma direção clara daquilo que o Senhor tem, Pai. É o que nós oramos, te pedimos no nome de Jesus, amém. É interessante que, quando a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, você pode ver que Jesus a Bíblia diz que ele está na beira da praia, ele está ali na beira da praia, e a multidão, uma grande multidão, a Bíblia diz, está ali apertando e oprimindo Jesus, querendo ouvir a sua mensagem. E a Bíblia diz em Amós, o profeta Amós alertou sobre isso no capítulo 8, versículo 11, o profeta Amós disse assim, que Deus mandaria sobre a terra uma fome tão grande, mas não seria uma fome de pão, e uma sede muito grande, mas não seria uma sede de água, mas sim da palavra de Deus. E nos dias que estamos vivendo, nós vemos uma geração com muita sede, com muita fome de Deus, buscando de alguma maneira ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aonde Jesus estava aquela multidão, porque a palavra ela tem esse poder, a palavra viva ela tem esse poder para atrair a multidão. Jesus está num cenário que não era um cenário onde ensinava a palavra, o lugar de ensinar a palavra, de ensinar a lei, de ministrar a palavra era nas sinagogas, era lá que se ensinava a lei, era lá que se ministrava a palavra, era lá que estavam os escribas, os doutores da lei. Só que a multidão está atrás de Jesus, porque na sinagoga há uma religiosidade, e a religiosidade ela não alimenta a nossa alma e o nosso espírito. A religiosidade, a lei,
A própria Bíblia diz que a letra ela mata, a ciência incha e a letra mata. Ou seja, quando não há vida na palavra, quando não há verdade na palavra, não produz efeito. Então a multidão não está na sinagoga, porque a sinagoga é uma representação de uma religiosidade. E estamos vivendo um tempo que não se tem mais como enganar o povo. O povo quer ouvir a palavra da verdade, não está mais atrás de uma religião, mas sim de Cristo, da verdade. Então Jesus tem em seu ministério, ele tem essa chamada, ou seja, uma palavra de reino, uma palavra viva, uma palavra de verdade. Quando a multidão ouve Jesus, a multidão está sentindo verdade em suas palavras. Jesus ia para o deserto, a multidão ia de atrás. Aonde Jesus estava, a multidão não via motivos para enfrentar, para não ir ver Jesus. Eles davam o jeito e chegavam onde Jesus estava. E ali a multidão está, porque está ouvindo uma mensagem poderosa. E eu estava analisando a história nessa tarde, tentei entrar no cenário. Eu sempre tento assim imaginar a história, trazer para os dias de hoje. E eu fiquei imaginando Jesus ministrando para aquela multidão. Jesus está pregando, está ministrando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas, e de repente Jesus observa 2 barcos, que estão chegando, encostam o barco na beira da praia, na areia, e Jesus, ele vê todas as coisas, meu irmão. Eu sempre falo, Jesus ele enxerga todas as coisas, nada passa despercebido, por mais que às vezes pode pensar que Jesus não está vendo o que você está passando, não está vendo a situação e o momento que você está vivendo, mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre a tua casa. E Jesus está aqui ministrando para a multidão, mas está observando 2 barcos que encostou. Está observando homens saindo de dentro do barco com um semblante caído, saindo de dentro do barco com o ar de cansado, porque a Bíblia diz que são homens que pescaram a noite inteira e não pegaram nada, não pegaram um único peixe. Não está falando de pescadores aventureiros, de pescadores qualquer, que pescam por lazer, não, está falando de Pedro, está falando de João, está falando de Tiago. Os 3 tinham uma sociedade, uma empresa no ramo de pescaria, se não dizer a maior empresa que havia no momento. Eles eram empresários e eles saíram pescar, eles usaram o seu recurso para ir pescar, usaram a sua habilidade para pescar a noite inteira, bateram rede aqui, bateram rede ali e não pegaram nada. Então eles chegam e eles se assentam à beira da praia e Jesus observando. Eles pegam a rede toda suja, cheia quem sabe de toco de madeira, de galho, de sujeira. Quem é pescador aqui sabe disso, às vezes lança a rede, não pega nada, só vem sujeira. Eles pegam aquela rede suja, toda rasgada, porque certo enroscou em algum lugar, porque a Bíblia diz que eles consertam a rede, eles sentam à beira da praia e eles começam a lavar as redes. Jesus observa aquilo, porque a Bíblia diz que são os primeiros discípulos que Jesus chama para o ministério. Quando Jesus vê aquilo, mesmo Jesus ministrando, ocupado com a multidão, mas olhando os 2 discípulos. Você não está fora do olhar de Jesus, Jesus está olhando para você, Jesus sabe o que você está passando. Jesus está olhando para os 2 barcos, para aqueles homens limpando a rede consigo. Jesus diz assim: é esse tipo de pessoa que eu preciso para começar o ministério. É esse perfil de pessoas que eu preciso para montar a minha equipe. É homens que pescaram a noite toda, que não pegaram nada, mas estão ali lavando a rede. Ou seja, estão deixando uma mensagem clara: nós não pescamos nada, não pegamos nada, mas não vamos desistir. Ou seja, aquilo que Deus colocou na sua mão, não desista. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão, porque uma noite você não pegou nada. E eu lhe digo uma coisa, meu irmão, você parar na beira da praia para limpar a rede, para consertar a rede com o barco cheio de peixe é uma coisa. Agora você ter o mesmo trabalho, ter que limpar a rede, consertar a rede com o barco vazio, sem um peixe dentro. Ou seja, ninguém sai para trabalhar para não ter resultado. Ninguém sai para pescar
ninguém sai para exercer um projeto que Deus colocou no coração, ou um plano que Deus colocou em tuas mãos, para não ter resultado. Nós vivemos de resultados, o ser humano gosta de resultados. Só que agora são homens que estão ali, não pegaram nada, mas estão limpando as redes, estão lavando as redes. E Jesus observa aquilo e diz: é gente assim que eu preciso. É gente que não deixa a frustração, que não deixa o desânimo, a falta de resultado afetar aquilo que eu tenho na sua vida. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que as redes representam na sua vida, eu não sei em que área da sua vida as redes representam. Se é o seu casamento, que você diz assim: pastor, eu já limpei, eu já consertei, eu tentei de tudo, mas as minhas forças se esgotaram e eu deixei de lado a rede. Eu estou a ponto de abandonar a rede, de largar, de não consertar mais. O Espírito do Senhor está te dizendo nessa noite: persevere, continue lavando a rede, conserte, porque o momento que Deus vai mandar você lançar a rede, vai vir peixe. Eu não sei o que você deixou de lado, mas o Espírito Santo dessa noite está dizendo: ei, continua consertando e lavando a rede. E aqueles homens cansados, eles poderiam muito bem, eles pescaram a noite toda, chegaram de manhã na praia, poderia muito bem Pedro olhar para os demais colegas e dizer assim: o negócio é o seguinte, estamos cansados, com fome, vamos para casa, vamos comer algo, vamos descansar, final do dia nós vem aqui e limpa. Não, eles estão determinados, independente do resultado, nós vamos fazer aquilo que está nas nossas mãos para fazer. Independente do resultado, persevere, acredite, porque Deus é fiel para cumprir a promessa da sua vida. E Jesus se aproxima. Jesus gosta de gente que persevera, meu irmão. Você já viu o perfil de Pedro diferente já desde o início, e isso acompanha todo o seu ministério. Pedro era diferenciado. Por isso que Jesus, não é que Jesus amava mais Pedro, não, meu irmão. Não é que Jesus dá prioridade para as pessoas, não. É porque tem pessoas que são mais dedicadas, e quanto mais eu me dedico, mais eu recebo de Deus. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é que muitas vezes nós não nos apresentamos, não perseveramos. E Pedro, desde o início, o cara é diferenciado, o cara cansado, ele diz: ninguém sai daqui até as redes não estar limpa e consertada. E Mateus deixa mais claro, dizendo que um grupo lavava as redes e outro grupo consertava. O que eu entendo aqui, que o processo de Deus na minha vida é diferente do processo de Deus na sua vida. Enquanto uns lavam a rede, enquanto a palavra de Deus traz revelação no meu e no seu coração, que tem algumas coisas que tem que ser limpo, algumas coisas na minha e na sua vida que tem que ser purificado. A palavra de Deus expõe, a palavra de Deus nos expõe a isso, dizendo: precisa limpar, precisa trazer pureza nessa área da sua vida. É o processo de Deus na sua vida. Outros, Deus está dizendo: precisa consertar essa área da sua vida. Eles poderiam muito bem deixar para depois, para lavar, para consertar. O que eu entendo, tem coisas que não dá para deixar depois. Deus está dizendo: é hoje, é agora, é nessa noite. Não deixa para depois o que Deus está apontando para você fazer agora. Não deixa para consertar depois o que Deus está dizendo, conserta agora, porque você não sabe a hora que Jesus vai dizer: ei, entra no barco para lançar as redes. Não sabemos a hora que Jesus vai dizer: chegou a hora. É agora o momento, porque entendemos que o tempo é tudo no tempo de Deus, não é na nossa programação. Jesus chega perto, que Jesus gosta de gente assim. Jesus estava longe ministrando, eu acredito, e ele vai se aproximando, ele vai ministrando, a Bíblia diz que muitos foram curados. Ele vai ministrando cura, vai ministrando libertação, e vai chegando perto daqueles homens. De repente ele chega perto de um dos barcos e diz: de quem que é esse barco? Pedro diz: é meu. Pedro é um cara diferenciado. Ele não está ali cabisbaixo, ali resmungando, murmurando, dizendo: ah não, eu vou largar a rede,
eu vou parar de ir nos cultos, eu não quero mais saber de culto de quarta-feira, no domingo, não vou largar o departamento, vou parar de fazer esse negócio de obra de Deus, não quero mais nada, não, porque nada está dando certo, o meu barco não produz, eu não tenho resultado. Você não vê Pedro murmurando, irmão? A murmuração não te leva em lugar nenhum. Pedro está convicto, Jesus diz, e quem é o barco? Ele diz, é meu. Ou seja, alguém apto que quer ser usado, alguém à disposição de Cristo, alguém à disposição do reino. Pedro diz, o barco é meu. Jesus diz, eu posso usar, você pode empurrar ele um pouco, afastar um pouco. Pedro vai lá, afasta o barco da beira, um pouco da beira da praia, afasta o barco, volta a limpar as redes, e Jesus começa a ministrar de cima do barco. A Bíblia diz que Jesus senta no barco e continua ministrando para a multidão. E Pedro está ali lavando, um grupo lava e o outro conserta. A Bíblia diz que os milagres acontecem, enquanto Jesus está ministrando, Pedro está lavando as redes com a sua equipe, mas está ouvindo a palavra de Deus. Porque a única coisa que pode nos mover de lugar é a palavra. A única coisa que pode trazer mudança no entendimento e gerar fé dentro de nós é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro está atento, ouvindo a mensagem de Jesus. Eu não sei qual era a mensagem, quem sabe Jesus estava pregando sobre fé. Só que uma coisa que Pedro observa, que quando Jesus libera a palavra, as coisas acontecem. Quando Jesus olha para o paralítico e diz, levanta e anda, o paralítico levanta e Pedro está olhando. Quando Jesus diz para o endemoniado, seja livre, e a pessoa é liberta, Pedro está observando. É por isso que quando Jesus termina a mensagem e dispensa a multidão, Jesus chega para Pedro e diz assim, vocês querem voltar a pescar? Vocês precisam ir agora em água profunda. Aí Pedro diz assim, porque Jesus está falando com uma empresa, Jesus está falando com alguém que era filho de pescador, que entendia, que sabia o horário do peixe, e que também sabia onde lançar a rede. Eu não sou pescador, mas quem já pescou, eu já vi lançar rede, quem já pescou sabe, pelo menos na minha experiência, que a rede, você arma a rede próximo à praia, atrás da quebrada das ondas. Pode ver, quando você vai na praia, você vê aquelas redes atravessadas, porque ali o peixe, é maior o fluxo de peixe. É ali que Pedro pesca a noite inteira, é nos lugares que ele sabe que dá peixe. Agora Jesus chega diante de Pedro e da sua equipe, e diz assim, vocês precisam ir em águas profundas, ou seja, mais para dentro do mar. Ou seja, vai na contramão do que eles acreditam e do que eles vivem todo dia. Ou seja, Jesus está dizendo, Pedro, você tem o barco certo, você tem as redes certas, você tem equipe, só que você está pescando no lugar errado. Aleluia. Você consegue entender o nó na cabeça de Pedro? Então existem lugares específicos que Deus quer te usar, meu irmão. E Pedro está recebendo um aprendiz de Jesus. Jesus está ensinando Pedro desde quando Jesus chegou na praia. Pedro já está sendo discipulado, porque enquanto ele ouve Jesus ministrando através do seu barco, ele está sendo ministrado. Ainda lendo essa passagem hoje de tarde, eu disse, meu Deus, quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes aconteceu comigo, que nem aconteceu com Pedro, nessa história de o cara pescar a noite toda, não pegar nada, e Jesus entrar no barco dele, e através do barco dele, através da vida dele, pessoas serem abençoadas. Imagina o nó, Pedro está sendo virado de ponta cabeça. Pedro está olhando para o barco e dizendo, o mesmo barco que não pegou nada, que trabalhei a noite inteira, não produziu nada, é o mesmo barco que Jesus está sendo usado para abençoar pessoas. E quantas vezes nós passamos isso, e você diz, a minha vida está sendo um instrumento para abençoar pessoas, para tocar em vidas, e na minha vida parece que está paralisado, parece que nada acontece.
Eu já cansei de orar por pessoas enfermas, irmão, e morrendo de dor, enfermo. Me lembro uma vez eu estava com uma crise tão forte de pedra no rim, quem teve isso sabe que é terrível. Uma crise tão forte, e as pessoas pedindo oração, Deus curando. E eu dizia, Jesus me cura, e repreendia, e sai. Que sai nada, irmão. Saía nada, tinha que ir lá tomar injeção para passar dor, dizendo, Jesus, eu creio nos milagres. É Jesus dizendo, eu faço na hora que eu quero, Pedro. Eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Quem sabe você está nessa noite que nem Pedro, dizendo, Deus, a minha vida tem sido um instrumento para tocar pessoas. Mas a minha vida pessoal não vai para frente, não deslancha, não prospera. Pedro está recebendo, sabe o que? Um curso para discípulo. Está recebendo um curso grátis de Jesus para ser discípulo. E nessa noite tem vaga ainda, se você quiser ser um discípulo, aprenda com Jesus. Aí Jesus diz assim, então vamos para águas profundas. Acredito que Tiago e João olharam para Pedro e pescamos a noite toda, estamos cansados, onde dá peixe não deu, agora vamos fazer o quê? Em águas profundas, vamos lançar rede em águas profundas. E outra, o horário de lançar as redes é à noite, porque daí fica mais difícil do peixe ver a rede, é mais fácil de pescar. A pescaria que a gente faz, Pedro, é à noite, Pedro, o que nós vamos fazer de dia? Só que Pedro acreditou, porque enquanto Jesus ministrava do seu barco, enquanto Jesus dizia, seja curado, e a cura acontecia, seja livre, a pessoa era livre, Pedro diz assim, Jesus, o que eu presenciei nesse culto que o Senhor realizou à beira da praia, as palavras que o Senhor liberou sobre vidas e pessoas foram tocadas, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas Senhor, sobre a Tua palavra, lançaremos a rede, aleluia. Deus está mostrando para Pedro, que Pedro está pescando no lugar errado, e nessa noite o Espírito Santo está falando no teu coração, você está pescando no lugar errado, você está colocando a tua força e as tuas energias no lugar errado, é por isso que você está cansado, é por isso que você está cansada, dizendo não está produzindo, não estou tendo resultado, parece que as coisas pararam na minha vida, pastor. Entra ano, sai ano, passa meses e a mesma coisa, o negócio é lavar a rede, consertar a rede, peixe que é bom nada. Cadê o extraordinário que Deus falou que ia cumprir? É o que Pedro, quem sabe, pensava, cadê o peixe? Eu me preparei para isso, a minha equipe é especializada, nós temos todo o equipamento necessário, temos experiência. Não adianta ter experiência, não adianta pregar bem, não adianta cantar bem, não adianta ser não, se você não tiver uma palavra, não vai acontecer. Eu tenho um currículo perfeito, pastor, eu estudei, eu me preparei para isso, Deus está dizendo, mas você está pescando no lugar errado, você está colocando as tuas forças onde não é, por isso não está tendo resultado, ou seja, Jesus está relocando Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, a rede está certa, a rede é essa mesma, a equipe é essa mesma, porque é uma equipe fiel, Pedro falou, nós vamos, a equipe obedeceu, ninguém questionou, o mar é esse mesmo, ou seja, o evangelho não muda, a palavra é a mesma, o que muda é a estratégia. Deus vai trazer estratégias no teu coração para esse ano de 2025, se você crê, levanta a mão e dá um glória a Deus. Pedro, você precisa acreditar. Pedro decidiu acreditar, meu irmão. O que não, às vezes não nos move de lugar é porque não acreditamos. Você ouve a palavra te dá uma direção e você segura. Você diz, não vou limpar agora. Para limpar a rede, pastor, eu vou ter que mudar muita coisa, vai ter que ser removido muita coisa da minha vida. Pastor, se eu parar para consertar, vai mudar toda a estrutura, é isso mesmo que Deus quer fazer. É o que Deus fez com Pedro, Pedro, vai ter que consertar porque vai sair daqui para ir para águas profundas. O problema, sabe o que é, meu irmão? É que muitas vezes acostumamos pescar no mesmo lugar,
Você se acostuma em águas rasas, tá bom. O evangelho assim tá ótimo para mim, pastor, um evangelho raso. Eu venho na igreja na quarta, quando dá eu venho no domingo, e vou levando assim meio light. Só que Jesus te chamou para um grande projeto. Jesus te chamou, como chamou Pedro, para ser não só um pescador de peixe, mas um pescador de almas. Jesus te chamou para ser um instrumento em prol do seu reino. Por isso que muitas coisas destravam na sua vida e você não sabe por quê, porque você está deslocado, você não está no lugar que Deus quer que você esteja. É isso que Pedro está aprendendo. Pedro, você está no lugar errado, você está em águas rasas, não é aí que você vai ter resultado. Não é aí que o teu barco vai dar resultado. Aí fala sobre o horário, como eu falei, vamos de dia mesmo, vou mostrar que quando Deus quer fazer, pode ser de noite, pode ser de dia, porque o tempo é dele, tudo está nas suas mãos. A Bíblia diz que eles vão até onde Jesus manda eles ir, em águas profundas. A Bíblia diz que quando eles lançam a rede, é tanto peixe, meu irmão, é tanto peixe que a Bíblia diz que eles tiveram que chamar outros barcos, outro barco que estava para ajudar, porque grande era a quantia de peixe. O que eu entendo aqui? Que quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu recebo a orientação de Deus, que traz alinhamento no meu coração, que alinha o meu coração com o coração de Deus, quando eu decido dar ouvido à palavra e dizer, eu vou arrumar, eu vou consertar a rede, eu vou lavar o que tem que ser lavado, eu vou pescar no lugar que Deus está mandando eu pescar, eu vou no horário que Deus está mandando, ou seja, no tempo de Deus, porque não adianta você ir no teu tempo, meu irmão. Se você ir na frente, você não vai ter resultado. Pedro foi antes. Pedro foi na madrugada, não pegou nada, foi na frente de Jesus, foi na frente da palavra. Quando você tenta arrombar portas que ainda Deus não preparou para você passar, você se frustra. Você entra em lugares que Deus não mandou você entrar. E eu falo ao coração de pessoas dessa noite, que dizem, pastor, eu estou vivendo isso, parece que eu estou fora do eixo. Eu sinto que eu não estou no lugar que eu deveria estar, porque eu não tenho tido resultado, estou vivendo uma vida frustrado. Só que nessa noite a palavra de Deus quer trazer ordem ao teu coração, quer trazer alinhamento ao teu coração, para você viver o extraordinário de Deus na sua vida. É preciso parar, meu irmão, tem momentos que você tem que parar, tem coisas que você precisa largar. A Bíblia diz que foi tão grande a pescaria que tiveram que chamar outros barcos para ajudar e encheu. Deus quer que você viva o extraordinário, mas para isso você precisa alinhar, você precisa pescar no lugar certo, e eu creio que nessa noite, o Espírito do Senhor vai trazer direção no teu coração, vai trazer clareza na tua mente, vai te mostrar o lugar certo que você deve lançar a rede. Quando Jesus disser, lança a rede, pode lançar, que é garantido, que a pescaria vai ser em abundância. Eles ficaram espantados, a Bíblia diz que eles ficaram espantados, porque quando Deus faz é assim, meu irmão. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa da nossa estrutura, da nossa capacidade, da nossa inteligência, não, da nossa experiência. O que Deus precisa é de um coração obediente. Ou seja, o coração obediente, a obediência gera um milagre de Deus na nossa vida. É simples assim. Quando aqueles homens vêem tanto peixe que nunca viram, filhos de pescadores, viram tanto peixe que, o que é isso? É algo sobrenatural, ou seja, não pode ser gerado pela mão do homem, isso é algo divino, é algo de Deus. É isso que Deus quer que você viva, meu irmão, que você olhe e fique espantado, diga, meu Deus, eu não imaginava que o propósito de Deus na minha vida era tão grande assim. É isso que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer na sua família, quer fazer na sua casa. Eles ficam espantados, a Bíblia diz, capítulo 5, versículo de número 11, diz assim, ó,
Eles então arrastaram seus barcos para a praia, cheio de peixe, deixaram tudo e seguiram. Eles entenderam o chamado de Deus. Existem coisas que você precisa largar nessa noite. Existem coisas que você precisa deixar nessa noite. E é muito forte no meu coração isso, pessoas que estão presas ainda a coisas que você precisa deixar. Como Jesus mostrou para Pedro que existe tempo. Pedro, você está no tempo errado. E Deus falou muito forte no meu coração sobre tempo nessa tarde. Que eu estava lendo, estava preparando sobre tempo, pessoas que estão presas no tempo, pessoas que passaram por algo e ainda estão presos àquilo. Não conseguem viver, não conseguem romper e viver o extraordinário de Deus, porque estão presos a algo que aconteceu no passado e você fica preso àquilo, não consegue liberar. Eu tive uma experiência, mais ou menos uns 5 anos atrás, de uma amizade que eu e minha esposa tinha, e por alguns acontecimentos, essa amizade se rompeu, e eu sofria com aquilo, dizia, meu Deus, era uma amizade tão boa, e tentei umas 2 vezes, tentei reatar a amizade, até que o Espírito Santo falou no meu coração, não deu, era para aquele tempo, era para aquela época, era aquela amizade, era para aquele tempo, então deu, chega, para de tentar puxar algo que já passou. E tem pessoas às vezes que fica preso no passado, fica preso a um relacionamento, algo que viveu, que era bom na época, diz assim, por que não volta hoje, tenta resgatar aquilo para viver hoje, e Deus está dizendo, aquilo era para aquele tempo, que eu tenho para você, são coisas novas, é um novo tempo, então sacode a poeira nessa noite, para viver o novo de Deus, meu irmão, senão você vai passar mais um ano, de 2025 todo, lavando rede, consertando rede, pescando no lugar errado, não tendo resultado, isso gera frustração, porque você tenta, você sai, como Pedro sai para trabalhar, se esforça, faz tudo correto, mas não dá resultado, e Deus está dizendo, lança a rede no lugar certo, aleluia,